6, na NVI, 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 13. A partir do verso 13, nós vamos ler do verso 13 ao verso 18. Amém? Amém. Do 13 ao 18. Amém? Do 13 ao 18. Na NVI. Amém? A Eva vai colocar aqui, já está ali. E a palavra do Senhor diz assim: ordenou o rei. Antes de eu iniciar aqui no verso 13, eu quero falar um pouquinho antes o que aconteceu antes aqui, tá? Para não ficar muito grande aqui a leitura, eu só vou dar uma resumida e a gente já entra aqui no verso 13. A Síria, ela estava em guerra com Israel, estava invadindo ali a nação de Israel, e o rei da Síria, ele montava acampamento num lugar estratégico para tentar, de uma maneira estratégica, tentar pegar o rei de Israel. Mas aí, o profeta Eliseu, todas as vezes que o rei da Síria montava o seu acampamento num determinado lugar, o profeta Eliseu ia lá e falava para o rei de Israel: não vai ali, naquele lugar lá, desvia de lá, porque o exército da Síria está lá. E aí o rei de Israel não ia para aquele lugar. Quando o rei da Síria montava o seu acampamento num lugar estratégico, em outro lugar, o profeta Eliseu ia lá, avisava o rei de Israel a tomar cuidado, não passe por lá, que vai ter uma emboscada para você. E aí o rei da Síria juntou ali o seu conselho, os seus conselheiros, e ele perguntou: ele achou que tinha alguém traindo ele. Tem alguém aqui me traindo. Quem de vocês aqui, do nosso meio, está me traindo? E aí os conselheiros falaram: não tem ninguém te traindo. É o homem de Deus, o profeta Eliseu, que está avisando. Tudo que você fala lá no seu quarto, as palavras que você fala no teu quarto, o profeta Eliseu, ele sabe, vai lá e avisa o rei de Israel. Aí, vamos agora para o verso 13. Olha o que diz a palavra: ordenou o rei da Síria, descubra onde ele está, onde está o profeta Eliseu, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, uma cidade, um vilarejo, verso 14, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Verso 15, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Verso 16, o profeta respondeu: não tenha medo. Fala para esse que está dizendo: não tenha medo. Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Verso 17, e Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Verso 18, quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Amém? Amém. Quero que você feche os olhos para orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós estamos nessa noite, meu Pai, reunidos em teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Pai,
Que o Senhor venha falar aos nossos corações, através da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que não volta vazia. Que nós venhamos nos encher do Teu amor, da Tua presença, que a Tua palavra venha aumentar a nossa fé, que venha nos fortalecer, meu Pai, nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O tema para esta mensagem: os olhos da fé. Amém? Amém. Você tem olhos da fé? O seu olhar é um olhar de fé? É isso que nós vamos falar nessa noite. Porque na nossa vida cristã, nós vamos enfrentar muitos desafios. Vamos enfrentar muitos desafios. Vamos passar por situações que nos fazem, muitas vezes, nos sentir sozinhos. Muitas vezes você vai se ver sozinho. Muitas vezes você vai se ver impotente para enfrentar as lutas que surgem na nossa vida de repente. É problemas que surgem, quanto menos você espera, pode vir. Pode surgir um problema. E quando vem esses problemas, o que nós devemos fazer? Como nós devemos agir? Nós que somos cristãos, que cremos em Deus, estamos aqui nesta noite cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor, buscando a presença do Senhor. O que a palavra de Deus nos ensina? A palavra de Deus nos ensina a olhar com os nossos olhos da fé. Amém? Amém. E não com o teu olhar natural, porque nós temos a tendência de olhar com os nossos olhos naturais. É o que eu estou vendo, é nisso que eu vou acreditar. É no que eu estou vendo. Nós temos que aprender a olhar com os olhos sobrenaturais. Nós devemos exercitar a nossa fé e perceber o que Deus está fazendo ao nosso redor. Muitas vezes nós olhamos as circunstâncias, os problemas, as situações, mas nós esquecemos de olhar para Deus e ver Deus agindo em nossa volta, ao nosso redor. E através da história de Eliseu, nós veremos como a fé pode abrir os nossos olhos para a realidade divina que está diante de nós. Nós temos uma realidade diante de nós, uma realidade que vem de Deus, uma realidade divina, que nos serve, que está sobre a sua vida. E muitas vezes nós esquecemos disso. E eu vou falar 3 pontos. O primeiro ponto que eu quero falar, a visão espiritual. Põe em 2 Reis 6,16. A visão espiritual. 2 Reis 6,16. Olha só o que o profeta respondeu quando o jovem, o seu servo, saiu para fora tão cedo e olhou para os montes e ele viu lá um exército. O exército da Síria tinha cercado a cidade, um exército numeroso, carros, cavalos. Ele ficou com medo, porque ele olhou para a situação, ele olhou para o problema. E muitas vezes nós olhamos para o problema, e quando você vê o problema, o que acontece? Vem o quê? O medo, o temor. O que eu vou fazer? O que vai acontecer comigo agora? E aí o jovem saiu, olhou, viu um exército inimigo e ficou com medo. Ah, meu Deus, e agora? O que faremos? E aí o profeta respondeu para o jovem: não tenha medo. É o que Deus está dizendo para você nesta noite. Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Põe na versão Almeida Corrigida Fiel esse versículo. Eu vou ler na Almeida Corrigida Fiel. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui, o jovem não estava entendendo nada. Ele não entendeu nada. Porque ele só estava vendo o exército inimigo. Mas o profeta Eliseu, ele estava olhando com os olhos não naturais, mas os olhos sobrenaturais. O profeta Eliseu estava vendo algo que o jovem não estava vendo. Muitas vezes nós olhamos para o problema e nós só vemos o problema, não vemos
o agir de Deus sobre este problema. E a primeira atitude que nós precisamos ter é abrir os nossos olhos espirituais. Abrir os nossos olhos. O profeta depois ele ora e pede para Deus abrir os olhos daquele jovem. E aí Deus abre os olhos daquele jovem. Aquele jovem vê o quê? Ele vê um exército de anjos. Ele vê um exército de anjos, carros de fogo, cavalos de fogo. São os anjos do Senhor que estavam ali para protegê-los, que eram muito mais numerosos do que o povo inimigo. É o que está dizendo o verso 16. Aqueles que estão conosco, o Senhor está conosco. Os anjos do Senhor estão com você. E eles são muito mais numerosos do que aqueles que estão vindo contra você. Amém? O diabo ele pode vir contra você. O diabo pode mandar setas inflamadas contra você. Mas Deus é maior. E Deus está com você. Amém? E o nosso maior problema é que nós ficamos muito focados nos problemas. Você olha muito para o problema, você foca no problema, e toda hora você está falando do problema. Antes de começar o culto, nós estávamos ali no fundo conversando, eu, a Sueli, a Hilda e a Anice, e aí a Sueli falou assim: você quer uma bolachinha? Eu falei: eu quero. Ela veio e pegou lá um pote de bolachinha, e ali serviu a gente. Eu peguei uma bolachinha ali e falei: olha, eu gosto dessa bolacha. Aí quando eu mordi a bolacha estava murcha. Essa bolacha está murcha. Aí eu peguei outra, estava murcha também. Porque olha, eu não sei como uma bolacha murcha, né? Não é verdade? E aí eu fiquei toda hora falando: essa bolacha está murcha, essa bolacha está murcha, essa bolacha está murcha. E às vezes a gente, acontece isso conosco, a gente fica falando do problema, olhando para o problema, e aí o problema vai crescendo, 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 crescendo. E aí você se vê perdido. O que eu faço agora? Aí vem o medo traz o desespero, e você esquece de olhar para o Senhor, olhar para Deus, que é muito maior do que este problema, que muitas vezes nós passamos. Então nós focamos no problema, nos problemas que nos cercam, e nós esquecemos da presença e do poder de Deus ao nosso lado. A presença de Deus está sobre você. O Senhor está com você. O Senhor ele não te abandonou e não vai te abandonar. Os olhos da fé nos permitem ver além do que está diante de nós. Você vê um problema, mas você não vê o que está além disso. Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está aqui nesta noite é porque você ama a Deus. Se você saiu da tua casa e você veio para cá para participar deste culto, é porque você ama a Deus. Você poderia estar em tantos lugares. Você poderia estar na tua casa, assistindo televisão, mas não, você deixou tudo e veio para cá, estar reunido, para estar junto com os irmãos aqui, para nós estarmos aqui adorando ao Senhor, para buscar este Deus. Por quê? Porque você ama ao Senhor. Você não vai fazer uma coisa que você não gosta. Se você veio para cá é porque você gosta, você ama ao Senhor, você ama a Deus. Então, se você ama a Deus, todas as coisas, boas ou ruins, contribuem para o teu bem. Tem coisas que você olha e fala: olha, que coisa ruim que está acontecendo na minha vida. Mas por trás daquilo que você acha que é ruim, tem algo de bom que vai acontecer na sua vida. Aconteceu comigo um fato. Acho que até falei numa igreja uma vez. Fui pregar numa igreja, parei com o carro de frente à igreja, e aí de repente um carro veio e bateu na traseira do meu carro. Antes de começar o culto, a igreja estava praticamente vazia, eu cheguei bem mais cedo, e aí bateu na traseira do meu carro estava estacionado. Eu poderia falar assim: olha só o que aconteceu, que coisa ruim aconteceu na minha vida, né? O carro veio, bateu na traseira do meu carro, e aí quando eu saí para fora para olhar, não tinha ninguém dentro do carro. Parecia um carro fantasma, né? Não tinha ninguém dirigindo, carro fechado. Olha só, é um carro enviado pelo
capeta, né, Toninho? Eu não tinha ninguém dentro do carro fechado, não tinha como abrir. Como que esse carro saiu sozinho? Aí eu vejo um rapaz descendo a rua, numa descida, ele veio correndo. Ele estacionou o carro lá em cima, esqueceu de puxar o freio de mão. Fechou o carro, ele entrou para a casa dele. E aí o carro desceu, foi descendo, sozinho, e veio e bateu, encontrou o meu carro. E era longe, uma descidona, bateu no meu carro. Deu perda total no meu carro, perda total. Olha, que coisa ruim, você vai para a igreja e aí você vai de carro, e aí o carro vem, bate na sua traseira. O que eu fiz? Eu poderia falar para o pastor da igreja: olha, pastor, eu vou ter que ir embora. Chamei uma viatura, fiz a ocorrência lá na hora. Eu poderia falar para o pastor: eu vou ter que ir embora, não vou ter condições de pregar aqui na igreja agora. Mas não, eu falei para mim mesmo: não, vou pregar. Depois eu vejo se o carro vai andar ou se não vai, se eu vou ter que ir embora a pé. Aí eu preguei, participei do culto, fiz a minha parte, acabou o culto, aí eu fui ver lá se o carro funcionava, aí pegou. Era um Ford Ka, imagina um Ford Ka, quem conhece, ele é bem pequenininho, não tem nem traseira, um golzinho atrás e afundou mais ainda uma traseira que não existia, né? Não tinha traseira, afundou. Mas o carro funcionou, vim embora para casa com ele. No dia seguinte, levei para fazer a história do perda total. Tinha seguro e tal, o carro que bateu tinha seguro. Mas assim, vamos lá para o lado bom. Falei do lado ruim, agora do lado bom da história. Eu estava querendo vender meu carro, eu precisava vender meu carro para trocar de carro. Se eu fosse vender meu carro, eu ia pegar no valor abaixo da tabela. Tem a tabela FIP, que é o valor do carro. Mas como batendo no carro deu perda total, o seguro ele pagou à vista o valor total pela tabela FIP do carro. Para mim foi maravilhoso, porque eu ia vender o carro no valor menor. Eu peguei o valor da tabela, peguei o dinheiro e o segurador depositou na minha conta e fui lá e comprei um carro zero. Comprei um outro carro zero. Não esse que eu estou agora, o outro que eu tinha. Comprei um outro na época. Então, você vê, algo que aconteceu na minha vida que foi ruim, perdi o meu carro, mas uma palavra diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Algo que aconteceu na minha vida que foi ruim, mas se transformou em algo de bênção na minha vida. Algo de bênção. Então nós temos que olhar com os olhos da fé, que vai além do que está diante de nós, o que está diante de você, o que você está vendo. O que você vê é os olhos naturais, é o que pode ver, mas o que está por trás disso? O que está em volta disso? Um exemplo para nós aqui é Davi e Golias. Quando Davi foi enfrentar Golias, Davi ele não olhou para o tamanho do gigante, ele não olhou para o tamanho do gigante, ele olhou para a grandiosidade de Deus. Ele sabia que Deus ia dar a vitória, não era ele, mas era Deus. Era Deus. Davi era um jovenzinho da idade do Luiz, pequenininho, e enfrentou um gigante de 3 metros de altura. E ele derrotou esse gigante, sendo que tinha um exército ali que estava olhando para o gigante e ficaram com medo de enfrentar o gigante. Enquanto que Davi, ele olhou para o tamanho de Deus, para a grandiosidade de Deus, e Deus deu a vitória para ele diante daquele gigante. Ele derrubou aquele gigante, ele venceu essa luta com o gigante. Põe aí, 1 Samuel 17, 32. 1 Samuel 17, 32. Pode ser na NVI. 1 Samuel 17, 32. Olha o que Davi disse a Saul, para o rei. E Davi disse a Saul: ninguém quer ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Aqui Davi, ele não estava com os olhos no problema, no gigante. Enquanto que todo o exército estava abatido, com o coração abatido, com medo. Nós, quem que vai vencer esse gigante? Ninguém poderá vencer esse gigante. E Davi foi lá, lutou e venceu. Davi venceu esse adversário, um adversário terrível. E conosco, com você também não será diferente. Não é diferente.
diferente com você também não. O Senhor está do seu lado. Amém? Você pode dar glórias a Deus por isso? O Senhor está do teu lado. Segundo ponto, a intervenção divina. Segundo Reis 6,17. A intervenção divina. Olha só. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Ele orou para que Deus abrisse o olhar do jovem. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas, as montanhas, cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ele estava vendo os anjos do Senhor. Aquilo que Eliseu estava vendo, que o rapaz não via. Após Eliseu orar e pedir para o Senhor abrir os olhos dele, Deus abriu os olhos espirituais e ele começou a ver e enxergar a multidão de anjos que estava ali ao redor deles para protegê-los. Amém? Você quer que o Senhor ele envia anjos para te guardar, para te proteger? Amém. Glória a Deus. O Senhor envia anjos para te proteger nos seus momentos de luta, de batalha, de situações difíceis. O Senhor ele vai enviando anjos para te socorrer. O servo de Eliseu ele estava apavorado ao ver o exército inimigo que cercou ali aquela cidade. Ele estava apavorado. Muitas vezes nós ficamos assim. E o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu e ele pôde ver ali nas montanhas os anjos que estavam ali, os carros, os cavalos de fogo. Essa cena nos revela que mesmo quando não podemos ver, Deus está sempre agindo em nosso favor. Mesmo que você não vê, o Senhor ele está agindo. O Senhor está agindo. Porque você é filho de Deus. Você é filho de Deus. O Senhor está agindo em teu favor. Quando você ora, o Senhor ouve a sua oração. Quando você clama ao Senhor, o Senhor ele ouve a sua oração. Você não está vendo o que Deus está fazendo. Muitas vezes você não vê com os teus olhos naturais, você não está vendo. E você acha que Deus não está te ouvindo, que nada está acontecendo, que nada vai acontecer, e agora que vai ser da minha vida, e que eu tive problema, está tudo perdido. Você já começa a pensar no pior. Aí você fica pensando no pior, e só no pior. Cadê a sua fé? Onde está a sua fé? Cadê a sua fé? É nesse momento que você vai ser testado, que a sua fé vai ser testada. E muitas vezes a gente acha que tem muita fé. E quando vem esse problema, que para você não tem solução, você não consegue resolver. E aí, cadê a sua fé? Aí Deus olha e fala: olha, cadê a fé dessa pessoa, né? Cadê a sua fé? Que tanto ora, que tanto está lá na igreja, mas aí quando vem um problema, que é o momento de você exercitar a tua fé, e aí a sua fé é testada. E muitas vezes a gente é reprovado na nossa fé. A gente é reprovado no teste. A gente não acredita que Deus pode agir, que o sobrenatural pode acontecer, que algo da onde nós não esperamos pode vir a solução. A nossa solução, os nossos problemas, é vir do alto, é vir do Senhor. É o Senhor que vai trazer a solução para o teu problema. É o Senhor. É o Senhor que vai fazer, é Ele que faz. E o agir de Deus muitas vezes acontece de maneira invisível aos nossos olhos. Mas isso não significa que Ele não está presente. Não quer dizer que se você não está vendo nada, não quer dizer que Deus não está agindo. Sabe, Deus ele é maior do que nós podemos imaginar e pensar. Deus ele é maior. Ele é maior do que o seu problema. Muitas vezes nós queremos colocar Deus no dentro de uma caixinha. Deus tem que agir do jeito que eu acho que deve agir, da maneira que eu acho que deve agir. Você está achando que Deus tem que agir da sua maneira? Não é. Deus ele age da maneira dele. É da maneira dele. Um exemplo bem claro para nós é quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente. Todos conhecem essa história. Parecia que não havia mais esperança para esses três jovens. Foram lançados numa fornalha ardente. E ali, quando eles estavam dentro da fornalha, o rei olhou e ele viu o quarto homem lá. Ele viu o quarto homem.
E ele falou: esse quarto homem, ele se parece com o Filho de Deus, com o Filho de um Deus. O rei estava vendo o próprio Jesus ali, que estava ali na fornalha junto com os três, e que salvou os três, socorreu os três, eles não foram consumidos pelas chamas, e eles saíram da fornalha da mesma maneira que eles entraram. Eles foram salvos ali, e o rei viu ali esse quarto homem, que era o próprio Jesus. Jesus também está com você. Jesus, Ele não te abandonou, Ele não te deixou sozinho nesse quarto. Jesus está o tempo todo com você, segurando nas tuas mãos. Olhe com os olhos da fé e você verá o Filho de Deus agindo em teu favor. Abra os teus olhos e veja Deus, o Senhor, o próprio Cristo agindo em teu favor. Amém? Você pode dar glórias a Deus aí? Glória a Deus! Terceiro ponto, a vitória da fé. Segundo Reis 6,18. Segundo Reis 6,18. Diz assim: quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Amém? A fé, a nossa fé, a tua fé vai te levar à tua vitória. A fé nos leva à nossa vitória. Eliseu, com a sua fé, foi um instrumento nas mãos de Deus e levou o exército inteiro à cegueira. O exército todo ali ficaram cegos, eles não conseguiram ver Eliseu, eles foram lá para prender Eliseu, e eles não conseguiram enxergar que aquele homem que estava diante deles era Eliseu. Deus, ele usou as mãos ali, usou a vida de Eliseu, e esse exército ele ficou cego, mostrando que a verdadeira vitória pertence ao Senhor. A sua vitória pertence ao Senhor. A sua vitória vem do Senhor. A sua vitória não virá de você. Não adianta você querer fazer as coisas, você tenta buscar da sua maneira, do seu jeito. Não virá de você, virá do Senhor. Virá do Senhor. Você vai tentar, você vai buscar e nada você vai conseguir fazer, você não vai encontrar a solução. Enquanto você não orar ao Senhor e buscar o Senhor, porque a sua vitória, a nossa vitória, vem do Senhor. Quando nós confiamos plenamente em Deus, não apenas nós somos protegidos, mas também Deus usa as circunstâncias que nos cercam para que o seu nome seja glorificado. Deus quer que você glorifique o nome dele no meio da sua tempestade, no meio das tribulações, no meio dos problemas que você enfrenta. Veja Deus agindo em teu favor, porque Deus está agindo em teu favor. Busque o Senhor, glorifique o Senhor, e quando você obtiver a vitória, glorifique, exalte o nome do Senhor. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé, quero orar pela igreja. Eu quero que você feche seus olhos. Muitas vezes nós passamos por lutas. Talvez você está enfrentando luta hoje, talvez você está enfrentando uma luta hoje. Talvez você está passando por dificuldades. Eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece. O Senhor sabe a luta que você está passando, a luta que você enfrenta. Mas a palavra diz que nós não devemos temer as circunstâncias, as dificuldades. Olhe pela fé e veja a mão poderosa de Deus agindo em teu favor. Não olhe com os seus olhos naturais, olhe com os seus olhos sobrenaturais. Os problemas, eles surgem. Os problemas, eles vêm. Mas nós temos um Deus poderoso. Você tem um Deus grandioso. Você tem um Deus maravilhoso. Glória a Deus. Olhe pela fé. Eu quero que você feche os seus olhos. Quando nós olhamos pela fé, nós encontramos a esperança e a certeza de que somos mais
mais que vencedores em Cristo Jesus. E você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu não sei a luta que você está enfrentando. Eu não sei a luta que você está enfrentando. Eu não sei a batalha que você está enfrentando. Eu não sei qual é o inimigo que tem te cercado. Mas uma coisa eu sei: que você não está sozinho. Glória a Deus. Você não está sozinho. Aleluia. O Senhor está com você. O Senhor está segurando nas tuas mãos. O inimigo, ele pode estar vindo em tua direção, mas o Senhor vai cegar todos os seus inimigos. Eles não vão te enxergar, eles não vão te ver, eles não vão te tocar. Por isso eu quero orar pela igreja, quero orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada vida que está aqui presente. O Senhor conhece as lutas que cada um está enfrentando, as batalhas. O Senhor conhece. E eu te peço, Senhor, eu oro, Senhor, por essas vidas. Eu clamo, Senhor, por cada vida aqui presente. As pessoas que estão nos assistindo. Que o Senhor venha com a tua mão poderosa interceder em favor desta igreja, de cada vida aqui presente, ó Pai, pela nossa família, pelos nossos filhos. Pai, estenda as tuas mãos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, que esta situação, ó Pai, que esta circunstância, Senhor, que esta pessoa está enfrentando, que seja passageira, Senhor. Que seja passageira, ó Pai. Que o Senhor venha com o teu exército de anjos, cavalos e carros de fogo, Pai. Que o Senhor coloque ao nosso redor, em nossa volta, para nos proteger, para nos guardar, para livrar, Senhor, essa pessoa dessa situação, Pai. Por isso, eu clamo a Ti, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, Pai, porque nós cremos que o nosso socorro vem do alto. O nosso socorro vem do Senhor, Pai. É do Senhor. É do alto que virá o nosso socorro, Pai. Por isso, Senhor, coloca as tuas mãos, Senhor, Pai, sobre essa circunstância, sobre essa situação, Pai. Sobre a remover, Pai. Remove, Senhor, da nossa vida, do nosso caminho, Pai. Tira, meu Pai, os inimigos diante de nós. Coloca os teus anjos, meu Pai, com a espada e com a mão, para nos proteger, Senhor, de toda investida do mal, contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa igreja, contra o nosso ministério, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que quer por terra, que retirada, em nome de Jesus, segue, Senhor, nosso inimigo. Coloca, meu Pai, as mãos. Em nome de Jesus, meu Pai, nós reveremos com o teu poder na guardadura. Nos guarda, Senhor. Guarda os nossos filhos. Guarda a nossa casa. Guarda os nossos netos. Dá livramento, Senhor. Nos livra, meu Pai, de toda a investida do mal, Senhor. Nos livra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos acolher, nos abraçar, Senhor. Que o Senhor venha nos conduzir, segurando as nossas mãos, Pai. E que todas as barreiras venham por terra. Que a nossa fé venha crescer, venha aumentar, Senhor. Que a nossa fé, Senhor, venha ser da mão do nosso Deus. Abre os nossos olhos espirituais. Tira a venda dos nossos olhos, Pai.
Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. O caminho aberto pelas águas faz morrer muitas fontes sempre ao deserto. Haverá nuvens negras em chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá esta vida. Pode sentar, glórias a Deus.